aqui. Queria saudar primeiro o Presidente da FALP, meu querido amigo Pedro Paes de Almeida, meu colega e amigo, um grande profissional, um grande amigo, um apaixonado pelas questões da lusofonia e, portanto, foi um dos grandes inspiradores da constituição desta associação. Sempre viveu intensamente esta causa antes da associação e continua a fazê-lo agora de forma mais formal e institucional. Os meus parabéns, o meu agradecimento por esta oportunidade. Segundo, queria cumprimentá-los a todos, evidentemente, é um gosto imenso ter-os a todos aqui, mas se não levarem a mal, uma palavra muito especial para os senhores embaixadores que aqui nos honram com a sua presença, a senhora embaixadora de Timor-Leste, o senhor embaixador de Cabo Verde, o senhor embaixador do Brasil, que eu vi agora há instantes, também os representantes de outras embaixadas, como de Angola e como da Guiné-Bissau, o senhor bastonário da Guiné-Bissau também, que eu já tive o gosto de cumprimentar, e portanto é um grande gosto, tê-los todos aqui, e sem esquecer também, porque estamos no âmbito da CPLP, ou portanto vamos falar sobre a CPLP, permita-me também cumprimentar também o Sr. Embaixador Exílio Coelho, que é assessor político e diplomático no âmbito da CPLP. E todos, sem exceção. Eu não queria amassar-vos muito tempo, mas o nosso querido Pedro Paes de Almeida falou tempo para falar um bocadinho de como é que eu vejo o futuro e de como é que eu vejo em particular o futuro da CPLP em termos das suas oportunidades e em termos dos seus desafios. Como a CPLP é uma realidade que está inserida no mundo, não está isolada, não é uma ilha, talvez valha a pena ver, ainda que de uma forma muito breve, como é que estamos de grandes desafios à escala global. Sobretudo num tempo que é um tempo peculiar. O tempo que vivemos, como todos sabem também, ou melhor do que eu, é um tempo de uma incerteza, de uma instabilidade e de uma imprevisibilidade como porventura nas nossas gerações nunca tivemos. Temos vindo a viver tempos de incerteza. Mas incerteza, instabilidade, imprevisibilidade, quase perigosidade, no plano global, é qualquer coisa de relativamente inédito e, obviamente, de preocupante. Eu julgo que o mundo vive alguns confrontos, alguns desafios, ou está na iminência de outros que são particularmente, que suscitam a nossa particular atenção. Primeiro, evidentemente, aqui bem próximo de nós, na Europa, a guerra na Ucrânia, que evidentemente todos conhecemos, mas que tem duas ou três características neste momento que importa ter em atenção. Primeiro, tem todos os condimentos para ser uma guerra longa. A minha convicção é que antes de 24, do final de 24, a guerra não termina. E desde logo, para além das razões todas que podemos invocar de natureza militar, uma razão política. Em 2024 há eleições em 3 países que têm muito a ver com esta situação: Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. É certo que, como são regimes radicalmente diferentes, também são eleições muito diferentes. Mas há uma coisa que, evidentemente, em termos eleitorais ou pré-eleitorais, nenhum país envolvido numa situação destas quer dar uma imagem de fraco. E, naturalmente, que negociar um processo de paz implica, normalmente, cedências. E cedências, muitas vezes, dão uma imagem de fraqueza. Ninguém vai querer apresentar-se perante os seus eleitores com esta imagem antes de dados eleitorais importantes. É certo que na Ucrânia o ato eleitoral tem uma determinada dimensão. Na Rússia, nós sabemos que tem uma dimensão ainda diferente. Nos Estados Unidos, ainda outra. Depois, é uma guerra que, tendo esta característica de podendo ser longa, sobretudo face às previsões que muitos fizeram,
É uma guerra que tem características de perigosidade muito grande, porque a dada altura pode tornar-se imprevisível. Imprevisível nas suas ações e nas suas consequências. Já não falo do ponto de vista humanitário, que essas estão à vista de todos, mas do ponto de vista de escalada militar. Ninguém pode garantir que a guerra não pode, a dada altura, escalar. E depois não parece que tenham grande consistência tentativas de mediação, como nas últimas semanas ou nos últimos meses parecem querer surgir. São porventura bem intencionadas, admito que sim, mas não me parece que tenham grandes consequências e grandes resultados. O que significa que esta operação está, infelizmente, e sublinho, infelizmente, para durar. É uma realidade com a qual temos que contar. Segundo, eu acho que temos um desafio de outra natureza, que é, nós podemos estar relativamente na iminência de uma nova Guerra Fria, de um novo mundo novamente bipolar, ainda que com algumas características diferentes do mundo bipolar que tivemos no século passado. Mas cada vez mais se cava a ideia de uma bipolarização entre Estados Unidos e China, embora com outros players relevantes, como a Índia, como o Irão, como a Indonésia e outros, mas um mundo bipolar que tivemos no século passado, Estados Unidos, Rússia, União Soviética, melhor dizendo, pode estar novamente em preparação, ainda que do outro lado a China tenha hoje a preponderância que não tinha no passado e substitua neste plano a União Soviética. Mas é um mundo bipolar novamente em construção, o que não augura nada de especialmente bom. E isto é um dado novo também com o qual temos que contar e temos que ter em atenção. Em terceiro lugar, um desafio também relevante no plano económico e comercial. Podemos também estar na iminência de voltar a tempos, e tempos igualmente perigosos e perversos e contraproducentes em termos económicos globais, de uma nova guerra comercial ou de guerras económicas ou de um recuo da globalização e, sobretudo, tendo em atenção as ambições, os objetivos e as ações da parte dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos tomaram decisões financeiras fortíssimas no verão do ano passado, que visam em grande medida o objetivo de conter a ambição chinesa, mas evidentemente que essas decisões, com incentivos fortíssimos a investimentos nos Estados Unidos, criam, desde logo, no imediato, um dano colateral. Europa. Todas aquelas decisões não são viradas contra a Europa, são viradas contra a China, mas têm, evidentemente, um dano colateral na Europa, que é estimular a que empresas europeias se possam deslocalizar para o outro lado. É inevitável que a Europa tivesse de responder e tenha de responder, e podemos ter aqui, obviamente, o princípio de uma nova guerra comercial, de uma nova guerra económica, de um retrocesso, de um recuo ou de uma reorganização da globalização, como se quiser. Mas nada disto é bom. A globalização, nas últimas décadas, teve efeitos importantes do ponto de vista de desenvolvimento à escala global, teve afloramentos importantes do ponto de vista do progresso económico e social, e podemos estar aqui na iminência de algum recuo. E depois, em quarto lugar, há também um desafio que eu julgo que é desta década que estamos a viver, mais centrado na Europa, concretamente na União Europeia, mas que também pode ser um desafio em que muita coisa muda. Explico rapidamente. Eu acho que a União Europeia, tal como a conhecemos hoje, com a sua estrutura política e a sua arquitetura institucional, tem os dias contados. A eventual entrada da Ucrânia na União Europeia, que só não sabe quando é que vai acontecer e de que forma é que vai acontecer, mas sabe-se que vai acontecer. Esta entrada da Ucrânia na União Europeia, mais ano, menos ano,
vai obrigar a uma mudança radical na Europa. Porque esta entrada pode ser justificada, e é, por razões de solidariedade, e um país como Portugal não pode deixar de ter uma posição desta natureza. Nós, portugueses, nos anos 80, precisamos e pedimos a solidariedade europeia, não podemos estar agora, em coerência, a negar a solidariedade quando outros precisam dela. Mas atenção, há 3 problemas sérios para a entrada da Ucrânia na União Europeia. Primeiro é um problema de natureza política. A entrada da Ucrânia na União Europeia significa a entrada de mais um país de leste. Segundo, significa a entrada de um dos maiores países de leste. Isto significa que depois do último alargamento a leste, obviamente que a Europa fica mais basculada a leste. O peso do leste na Europa passa a ser muito mais forte. Não é apenas mais um país, ou mais 2, ou mais 3 que vão entrar, é sobretudo um país com uma dimensão territorial e populacional que altera dados significativos. Este é um problema sério dentro da Europa, sobretudo para a chamada velha Europa, Europa Central e do Norte. Segundo problema, ainda mais sério que o primeiro, é um problema de arquitetura institucional. Vai ser impossível uma Europa exatamente como temos. Eu acho que vai ser inevitável, goste ou não se goste. As questões inevitáveis muitas vezes não têm a ver com gostarmos ou não gostarmos, são inevitáveis. Vai ser inevitável uma nova arquitetura europeia. Vai ser inevitável, provavelmente, uma Europa a várias velocidades. Vai ser provavelmente inevitável uma Europa de geometria variável. O Sr. Macron, de resto, foi o primeiro a apresentar, digamos assim, as grandes linhas dessa mudança já o ano passado. Ora, isto para alguns países, designadamente para Portugal, é um discurso novo, é uma realidade nova e são preocupações novas. Parece-me que vai ser praticamente impossível manter regra da unanimidade tal como hoje existe dentro da União Europeia. Até porque a entrada da Ucrânia levanta um problema sério para aqueles que mais dominam esta matéria, é que as minorias, chamadas minorias de bloqueio dentro de decisão dentro da União Europeia, passam a ser profundamente alteradas porque a Ucrânia, por si só, pela sua dimensão populacional e territorial, altera esta situação. Terceiro problema, ainda mais sério, é sempre a acrescentar uma dimensão política, uma dimensão institucional, uma dimensão financeira. Se a Ucrânia entrar, e quando entrar, dá-se a entrada na União Europeia do país mais pobre que alguma vez entrou no clube da União Europeia. Nunca aconteceu. O que significa 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo do ponto de vista financeiro. Significa que, sendo muito pobre, vai precisar de grandes fundos financeiros de coesão da União Europeia. Sendo muito grande, significa que vai precisar de fundos em grande dimensão. Sendo um país fortemente agrícola, significa que, do ponto de vista dos financiamentos da PAC, vai ter uma parte leão. Ou seja, a União Europeia só vai conseguir responder a isto se, evidentemente, também reforçar os seus recursos próprios. E reforçar os recursos próprios da União levanta problemas. Porque não há de ser seguramente com os mesmos Estados que estão sempre a financiar a União que se vão aumentar os recursos da União. E, portanto, pode-se ter que recorrer a outras fontes, designadamente impostos europeus. Coisa que os cidadãos, de um modo geral, não apreciam, porque já pagam muitos impostos nos seus territórios nacionais. Mas não vai ser possível manter a Europa sem resolver esta equação. Desde logo, por isto, e dando o exemplo de Portugal. Feitas neste momento as contas, se a Ucrânia entrasse no próximo ano, faziam baixar a média do PIB da União Europeia. Isto significava, só para terem uma ideia, porque as contas já estão feitas por vários, significava que todas as regiões de Portugal, eu sublinho, todas as regiões de Portugal, do Norte até aos Açores, deixavam de receber fundos de coesão, porque passavam a ter estatisticamente, sublinho, o estatuto de zonas ricas.
como hoje em dia já acontece, por exemplo, aqui com a zona de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, continuando a ser pobres, passavam a ter, por razões estatísticas, um estatuto de regiões ricas e, portanto, deixavam de receber fundos. Evidentemente que isto aconteceria com Portugal, aconteceria com outros países, era impossível de gerir. O que é que eu estou a significar? Este é um assunto que pouco se tem discutido na Europa, este é um assunto que pouco se tem debatido, designadamente em Portugal, mas é um assunto que exige uma reflexão aprofundada, para não termos na altura própria um choque, e para que estas matérias se resolvam, digamos assim, de uma forma racional e de uma forma serena. Qual é a maior dificuldade de tudo isto? É que provavelmente isto implica rever tratados da União Europeia, não se revêem tratados sem unanimidade, e rever tratados por unanimidade com 27 países a tomarem essa decisão é particularmente difícil. E, portanto, esta reinvenção da União Europeia é uma quarta dimensão de um problema sério que se coloca, sendo que a Europa tem hoje, evidentemente, enquanto entidade geopolítica, uma importância grande no mundo. E só para concluir esta parte, falar-vos-ia só de um último grande desafio também, que eu acho que está aí, e que só pode piorar nos próximos tempos, que é o desafio do ataque às democracias tal como aquelas que as conhecemos. Sobretudo o ataque dos populistas e dos populismos. Cada vez mais esta preocupação está nas nossas mentes. Cada vez mais esta é uma preocupação séria. Cada vez mais esta preocupação está disseminada pelos vários continentes, mas a grande novidade dos últimos anos é que passou a ter uma acuidade muito forte, onde normalmente não tinha. Nos Estados Unidos e na Europa. E isto, evidentemente, que em zonas do mundo em que a democracia era um farol de referência, de orientação, de coerência, como nos Estados Unidos e como na Europa, neste momento está fortissimamente atingida por movimentos populistas, xenófobos, radicais, extremistas. Desde logo aqui na Europa e na União Europeia a que pertencemos. E um movimento que cada vez tem maior adesão popular, o que torna evidentemente mais perigosa esta situação. Evidentemente que este é um problema sério por uma razão muito simples. É que no momento em que se enfraquecem as democracias representativas, em que os radicalismos aumentam de tom, de decibéis e de importância, obviamente que a governabilidade perde. A capacidade de se governar, de um país ser governado, é mais difícil. A dificuldade de governar faz com que os problemas se vão não resolvendo, mas agravando. E, portanto, este é um problema sério, sobretudo se confrontarmos que noutras partes do mundo, não havendo democracia, há outras condições de governabilidade. São problemas sérios. Estes 5 desafios não são os únicos à escala global. Mas são, porventura, do meu ponto de vista, tentando ser minimamente seletivo, talvez aqueles que, no presente e no futuro, mais nos inquietam e mais nos preocupam. É neste quadro que vejo a CPLP. Devo dizer que começo por dizer o meu ponto de vista. Eu sempre fui, e sou, e espero continuar a ser, um grande adepto da CPLP e do que ela representa. Dos valores da solidariedade entre os seus Estados-membros, da língua como grande fator de união e de referência, da capacidade enorme que existe entre estes países, não apenas de terem capacidade de lobby político e institucional, mas também de cooperação no sentido de maior prosperidade, maior desenvolvimento económico e social. E acho que a CPLP, ao longo destes anos, eu acho que está ainda em fase de crescimento,
ao longo destes anos já tem algumas marcas que são relevantes. Primeiro estamos a falar de uma organização com 9 membros e que basicamente cobre 4 grandes continentes: Europa, África, Ásia, América Latina. E isto é muito importante. Não é uma organização assim de caráter meramente simbólico. Não, é uma organização que tem uma presença em 4 grandes continentes e isso faz a diferença. Segundo, é uma organização que já tem como observadores mais de 3 dezenas de entidades, dos quais 28 são Estados. E dentro destes 28 são Estados como os Estados Unidos, como o Reino Unido, como a França, como a Itália ou como o Canadá. Ora, se a CPLP não tivesse importância política e institucional como entidade geopolítica, seguramente que não haveria 28 Estados a querem se associar como observadores, até porque não são Estados, digamos assim, de caráter lusófono, ou seja, são Estados que percebem a importância política e a importância institucional da CPLP. Esta, para aqueles que são céticos, pessimistas, indiferentes à CPLP, ou que acham que o seu papel é irrelevante, esta é, porventura, a melhor prova de que a CPLP é uma entidade relevante. Pode ser mais relevante, já lá iremos. Pode. Mas já é uma entidade relevante. Porque tem uma presença à escala global e porque há um conjunto importante de países também à escala mundial que reconhece expressamente, com o estatuto de observador, que esta entidade não é nenhum nado morto, bem pelo contrário. E depois, evidentemente, o peso da língua portuguesa, que há de ser cada vez maior. Basta pensar, sem qualquer tipo de menosprezo pelos nossos países, a começar por mim, Portugal, mas a importância do Brasil e a importância de Angola neste quadro de países muito grandes e em processo de crescimento, evidentemente que mostra que a CPLP tem uma capacidade, ainda desde do ponto de vista da língua, tem uma capacidade de desenvolvimento e de aprofundamento enormes. E, portanto, eu acho que a CPLP tem grandes potencialidades. Agora, acho é que tem aqui alguns desafios para os próximos anos que eu acho que não era mal refletir. Claro que nós podemos identificar 20 desafios, 30 desafios. Eu queria centrar-me em 5 desafios, tentando ser exatamente seletivo e tentando escolher prioridades. Quando nós falamos de tudo e quando tudo é prioritário, normalmente não temos prioridade nenhuma. O primeiro grande desafio é normalmente o menos falado. É o desafio da visibilidade da CPLP. A CPLP tem uma grande visibilidade internacional, do ponto de vista político, do ponto de vista das chancelarias dos vários países. Mas a CPLP não tem uma grande visibilidade interna, do ponto de vista da opinião pública dos seus países, dos países que a integram, dos países que a constituem. A CPLP precisa de maior visibilidade, o que implica ter causas, o que implica ter propostas, o que implica ter ação e o que implica também mediatização. Nós estamos no mundo mediático. O mundo é cada vez mais mediático, à escala global. A CPLP tem que se adaptar a esse mundo. Completamente. Sob pena de perder esta dimensão. Sobretudo porque a CPLP, se não tiver uma maior visibilidade nas suas ações, nas suas ideias, nas suas causas e nas suas propostas, corre o risco de continuar a ser interpretada como uma comunidade de Estados e não como uma comunidade de povos. E isso retira-lhe apoio popular. E isso retira-lhe força. Tem menos capacidade de se afirmar. E eu acho que é
importante refletir esta dimensão. Em política não chega apenas dizer que se faz. É preciso cuidar da forma como se faz. Em política não chega dizer que tem um programa. É importante que os destinatários percebam que há um programa, que esse programa é perfeito e que esse programa é bom e mobilizador. Há neste momento um problema de déficit, de visibilidade, de notoriedade, de percepção pública da parte dos cidadãos dos países da CPLP relativamente à importância, à ação e às causas da CPLP. Dou-vos um exemplo. Existe em Portugal uma televisão chamada RTP África. É uma televisão de base portuguesa, mas com uma cooperação desde o seu início, por isso é que se chama África, dos países ou das televisões dos países africanos de língua portuguesa. Eu acho que isso foi um grande passo. Mas eu acho que estava na altura de mudar. O importante, acho que não é apenas existir uma televisão portuguesa que está muito entrosada com a África. Eu acho que o importante era ter mesmo um canal de televisão que fosse o canal de televisão dos países da CPLP. A vida é dinâmica, não é estática. Aquilo que teve justificação num determinado momento histórico, acho que precisa de ter atualização e desenvolvimento no momento histórico que estamos a atravessar. Segundo desafio, a mobilidade. Esta é a causa mais importante do ponto de vista das pessoas. Esta é a causa mais importante do ponto de vista de ganhar a confiança das pessoas, a crença das pessoas, a adesão das pessoas ao projeto da CPLP. Quando falo das pessoas, falo de Cabo Verde, falo de São Tomé, falo da Guiné, falo de Angola, falo de Moçambique, falo de Timor, ou seja, as pessoas que integram os Estados-membros da CPLP têm que perceber que a CPLP está a tratar da sua vida, do seu presente e do seu futuro. Hoje a mobilidade é, à escala global, um objetivo, um propósito essenciais. Por maioria de razão no quadro da CPLP. E, portanto, o acordo assinado o ano passado em Luanda, em 2021, é um acordo importante. Mas agora é preciso passar do papel para a prática. Este é o grande desafio. Claro que chegar a um papel já foi importante. Claro que chegar a um papel assinado, ainda mais importante. Mas ainda mais importante e seguramente mais difícil é passar de um papel assinado à prática. Mas esse é o decisivo impulso que a CPLP precisa para ganhar a confiança das pessoas. Ou seja, hoje a CPLP é matéria de discussão entre os políticos, os diplomatas e vagamente os comentadores. Tem que passar a ser discutida, refletida, criticada ou apoiada pelo cidadão. Isto é fundamental. Terceiro, o desafio da cooperação económica e empresarial. Estamos no tempo da globalização, embora ela possa estar a sentir algum recuo, algum retrocesso e alguma reorganização. Mas estamos no tempo da cooperação económica. O mundo deixou de ser um mundo com fronteiras e passou a ser aberto e alargado. E é importante a cooperação empresarial, a cooperação económica, maior entrosamento em matéria de internacionalização de empresas no quadro da CPLP. É fundamental. Não para ter aqui uma organização fechada, mas para ter uma organização harmoniosa. Com uma capacidade de, por isso mesmo, as suas empresas poderem competir à escala global, em condições mais positivas e em condições mais favoráveis. Claro que já tem havido iniciativas desse domínio, mas eu julgo que tem que ser não apenas mais longe, como sobretudo se tem que agir de uma forma mais articulada, menos informal, mais profissional, menos amador. Em quarto lugar, do meu ponto de vista, há uma nova política que eu acho que deveria constituir um grande desafio da CPLP no futuro. O desafio do mar e dos oceanos.
O mar e os oceanos são inevitavelmente uma política do futuro. Para qualquer país, de um modo geral, no mundo. Por maioria de razão, para novos Estados-membros, aqueles que integram a CPLP, que todos fazem fronteira com o mar. É um desperdício não olhar de uma forma articulada, de uma forma institucionalizada, para políticas do mar e políticas dos oceanos. Quer dizer, qualquer país do mundo tem cada vez mais de olhar para esta problemática e para este desafio. Por maioria de razão, novos Estados-membros que integram uma organização, que é suposto ter políticas articuladas e uma organização que tem, do ponto de vista marítimo, condições excepcionais que outros países gostariam de ter e não têm. Não pensar esta matéria será um desperdício. Será deitar por terra uma oportunidade. É ter aqui um grande ingrediente que pode, de hoje à amanhã, fazer a diferença e deitá-lo por terra. Não é deitá-lo por terra de forma ativa, mas é por omissão. Mas em política, os erros também se cometem por omissão e por ausência de atuação. Um quinto e último desafio, de natureza diferente. Eu julgo que está na altura da CPLP começar a pensar em rever as suas regras internas, os seus regulamentos internos, sobretudo no sentido de potenciarem a intervenção dos seus observadores. Explico o que quero significar com isto. Comecei por dizer que uma das mais-valias da CPLP está traduzida no elevado número de observadores, 28 Estados-membros, e desde logo na importância desses Estados observadores, a começar pelos Estados Unidos ou aqui o Reino Unido. Pois bem, eu julgo que a CPLP tem que rever os seus estatutos, ou pelo menos deve rever no sentido de potenciar a maior intervenção, a maior dinâmica dos seus Estados observadores. Porque no momento em que os Estados observadores têm uma maior capacidade de intervenção, têm uma maior capacidade de reflexão, têm uma maior capacidade de afirmação enquanto observadores da CPLP, isso potencia a CPLP. Não é nada que diminua, que desvalorize o estatuto dos membros da CPLP. É qualquer coisa que soma, que acrescenta. Não há que ter a esse respeito, do meu ponto de vista, complexos. Não há que ter preconceitos. Não há que ter medos. Há que perceber que estes observadores estão lá porque percebem a importância geopolítica e geoestratégica da CPLP. Então vamos tirar partido disso para que a CPLP seja, no plano global, mais vista, mais conhecida, mais dinâmica, mais afirmativa, mais respeitada e mais credível. Eu acho que vale a pena refletir sobre esta matéria. Termino, porque não vos quero amassar muito mais. Estaria aqui, porque é uma questão que me apaixona a falar mais tempo, mas corria o risco de banalizar e não queria, sobretudo, de vos maçar. Mas queria terminar com 3 pequenas notas que sintetizam muito o meu pensamento. A CPLP, sobretudo, repito, precisa de concretizar a sua dimensão de comunidade de povos. Passar da dimensão política, institucional, para a dimensão social, cívica, de cidadania. Para isso, ao contrário do que às vezes se pensa, não precisa de muitas causas. Porque se cair na tentação de muitas causas, corre o risco de, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, não fazer bem coisa nenhuma. Precisa é das causas certas. E do meu ponto de vista, as 2 grandes causas certas, para além, evidentemente, sempre do aprofundamento da língua, estão na mobilidade e estão na cooperação económica. Sempre isto, todas as outras, no imediato, estão nestes 2 domínios. Deviam, obviamente, concentrar grandemente os seus esforços aqui. Segundo, a CPLP tem que pensar na dimensão instrumental da sua atuação, e que é a componente que vos referi da mediatização. A CPLP não pode ficar feliz
satisfeita, deslumbrada consigo próprio, porque faz umas cimeiras e porque todos falam bem uns com os outros. E porque tem tido uma capacidade de lobby político impressionante. É verdade. António Guterres chegou a secretário-geral das Nações Unidas com uma ajuda inestimável da CPLP e da força que ela representa, sobretudo em África. António Vitorino chegou a diretor-geral das Migrações com uma fortíssima intervenção de lobby político institucional da CPLP. O Brasil teve um secretário-geral da Organização Mundial do Comércio com uma fortíssima ajuda do lobby da CPLP. Só estou apenas a dar 3 exemplos. Podia dar mais. Esta é uma parte importante. Mas esta é a parte política que está adquirida. Esta é a parte institucional que está assumida e que tem resultados. Em grande medida também é por isso que muitos países querem ser observadores. Mas há a outra dimensão. É preciso passar da dimensão política e institucional para a dimensão das pessoas. Isto faz, em grande medida, mediatização. É preciso, no tempo da mediatização, não podemos ficar atrás. Ou seja, nós não podemos estar no século XXI da mediatização e estarmos no século XIX da atuação. Nós não podemos trabalhar com uma televisão a preto e branco quando os outros trabalham com uma televisão a cores já altamente sofisticada. Tudo tem o seu tempo. E depois, se me permitem, sem menosprezo por nenhum dos nossos países, os demais constituintes da CPLP, entre os quais Portugal, deixem-me saudar o Brasil. O Brasil é indispensável à CPLP. Por outras palavras, sendo muito prático, não existe CPLP sem o Brasil. É certo que também não existe sem os outros. E, portanto, não estou a desvalorizar ninguém, designadamente a começar pelo meu país. Agora tenho a noção que o Brasil tem um papel essencial, decisivo, na dinâmica da CPLP. A CPLP pode continuar a existir com maior empenho ou menor empenho do Brasil. Mas a CPLP a existir com potência, com dinâmica, com capacidade, com afirmação, só existe com um Brasil empenhado. Com um Brasil, de facto, empenhado nesta causa. E esta eu julgo que é uma boa diferença que a nova eleição do presidente brasileiro pode aportar à causa da CPLP. Admito que o Brasil esteja de volta à CPLP. Vamos ver. Mas estou convencido que sim, espero que sim e desejo que sim. O Brasil tem, de facto, pela sua dimensão, pela sua importância, pela sua pujança, obviamente, económica, aqui um papel indispensável. Isto não reduz o papel dos outros países. A CPLP não vai acabar, espero eu, e todos nós esperamos, porque as coisas se passam desta ou daquela maneira no regime interno de cada um dos Estados-membros. Mas evidentemente que o Brasil tem o seu empenhamento, é um empenhamento decisivo para melhores resultados e maior afirmação da CPLP. Caros amigos, não vos levo mais tempo, foi um gosto imenso, agradeço ao Pedro Paz de Almeida esta oportunidade. Este é um dos temas apaixonantes. Tenho para mim que o mais fácil sempre ao abordar estas matérias é dizer que está tudo mal. É dizer que está tudo errado. É dizer que está tudo por fazer. Eu tenho uma visão diferente, que é a ideia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Esta comunidade tem poucas décadas, muito poucas décadas de vida. Está ainda em crescimento. Do meu ponto de vista, já ganhou aquilo que era mais difícil ganhar. Estatuto internacional. Agora é preciso ganhar a adesão e o empenhamento ativos dos seus cidadãos. E foi isso que eu quis aqui, modestamente, dar um pequeno contributo. Não é que Vossas Excelências, sobretudo os responsáveis, embaixadores, não tenham seguramente até hoje refletido nisto. Claro que refletiram, eu não acrescentei nada de novo.
quis apenas dar um olhar de quem está de fora e de quem está empenhado e de quem acredita no projeto. Mas estando de fora, todos nós temos, vendo de fora, outra capacidade de analisar a situação de uma forma diferente. E nunca foi mal na vida confrontar ideias diferentes, propostas diferentes, visões diferentes, quando o objetivo estratégico é o mesmo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Luís. Nós temos, eventualmente, tempo para uma ou duas perguntas. Alguém quer usar a palavra para fazer alguma pergunta? Considero esta uma oportunidade extraordinária, por isso, se quiserem aproveitar, têm a oportunidade de perguntar agora ou algum comentário que queiram fazer. Normalmente são as senhoras mais corajosas a avançar com as perguntas. Sr. Bastonário, temos aquele microfone que anda aí a circular? Ok, obrigado. É a oportunidade, eu acho que é aquela oportunidade que não se repete. Tive o privilégio de assistir o professor Marcos Mendes à distância nas várias conferências. É um privilégio poder estar consigo hoje, assistir presencialmente à sua conferência, às suas aulas magna. Gostaria só de ouvir, Vossa Excelência, comentário relativamente a países como o nosso. Como sabe, a nossa posição geográfica, para falar de Guiné-Bissau, estamos banhados ali para a zona francófona. Estamos a falar do país da UEMOA. Que o meu colega está aqui ao lado, sabe o que estou a dizer. Estamos a ser engolidos, praticamente, pelos países da zona francófona. E a ameaça torna real, não é? Sobretudo quando se fala dessa nossa profissão. É que essa nossa zona de integração comunitária, o EMOA, que integra 7 países africanos lusófonos, e a Guiné-Bissau é o único país francófono. Não tem como, fomos obrigados a integrar. E nesse momento estão muito ousados nessa integração. Lá está aquela vertente que eu acho que CPLP, concordo plenamente com o professor, deve sim levar a sua ambição a nível de integração. Aquela vertente política está bem assente, institucional dos Estados. É importante que o povo africano, CPLP, se faça sentir na sua vida cotidianamente a presença do CPLP. A nível da zona UEMOA, por exemplo, nesse momento está a acontecer uma conferência dos bastonários do UEMOA. Dê importância a essa organização para ver que nós damos prioridade à questão do CPLP, questão da língua portuguesa, e mandamos ali o nosso representante para essa conferência bastonária do UEMOA. Nesse momento, vejam só essa organização, chegaram ao ponto de aprovar o regulamento do exercício da profissão a nível do UEMOA. Nós estamos a tentar, através da FALP, através do UALP, não é? Essa aproximação. E do outro lado já estão, digamos, mais avançados a nível de integração. Então, isto lá está, é mais uma ameaça a essa nossa organização. Por exemplo, lá em Guiné-Bissau não se conhece nenhuma representação do CPLP. Já houve, na altura, que Guiné-Bissau esteve a presidir essa presidência rotativa, mas depois disso não só falar de CPLP na Guiné-Bissau. Muito obrigado. É tudo o que tenho aqui a dizer. Muito bom. Quero várias perguntas de uma vez. Sim. Ali, passa ali para trás. Pode atirar ali para trás para o José Horácio. Isso é mesmo para ser atirado. Isso funciona mesmo como se fosse uma bola. Não com o pé, Senhor Presidente, Pedro Paz de Almeida, agradeço a oportunidade de também cumprimentar o nosso conferencista, o Sr. Dr. Luís Marques Mendes, agradecer pelas brilhantes considerações que fez e queria dizer a Vossa Excelência, pelo menos da parte que nos toca e que nos parece histórica e representativa, ao compromisso do Brasil na participação da CPLP por intermédio da Federação de Advogados de Língua Portuguesa. Tenho o privilégio de
e a imensa honra de ter sido convidado pelo presidente Pedro Paes de Almeida para ser o representante no Brasil na federação. E nós temos feito um trabalho notável sob a firme e segura dinâmica condução do presidente Paes de Almeida, no desenvolvimento das atividades da Federação de Advogados de Língua Portuguesa. Também faz parte o Instituto dos Advogados de São Paulo, como membro honorário, que no próximo ano completará 150 anos de existência aqui para o Brasil. Representa a instituição jurídica associativa mais antiga do estado de São Paulo. Então, da nossa parte, a participação como membro observador da CPLP é um estímulo fundamental dentro do que Vossa Excelência conclama para que seja feito. E eu gostaria exatamente de ouvir, dentro dessa condição de membro observador e dessa participação do Brasil, o que mais especificamente poderíamos trabalhar. Em primeiro lugar, para agradecer muito vivamente ao Sr. Dr. Luís Marques Mendes pela sua intervenção e pela reflexão trazida aqui sobre a CPLP. Eu creio que, de facto, várias questões muito importantes foram aqui abordadas. Algumas delas já, de facto, refletidas internamente, mas outras não. Outras, de facto, constituem pistas importantes para a reflexão futura no quadro da CPLP. E por além disso, por além dessas inovações aqui, coisas novas trazidas pelo Dr. Marques Mendes, também a forma, digamos, organizada, sistematizada como apresentam, portanto, as questões, sempre ajudam também bastante, digamos, na discussão interna que se deve continuar a fazer a respeito de vários desafios que se põe a CPLP a curto e médio prazo. Mas eu gostaria, de facto, de realçar aqui um aspecto importante e também trazida pelo Dr. Marques Mendes e que tem a ver com a questão tanto da mobilidade como um grande desafio e com também a cooperação económica e empresarial. E, numa outra dimensão, a questão dos observadores associados, numa outra perspectiva que achei interessante e que nunca tinha sido abordada, de facto, no quadro da CPLP. O certo é que está sobre a mesa o novo regulamento dos observadores associados. Vai ser discutido agora, portanto, na cimeira da CPLP, em agosto, em São Tomé e Príncipe. Já este tema também foi discutido há bem poucos dias no Conselho de Ministros, portanto, em Luanda, mas não nesta dimensão, considero de facto inovadora e muito importante, de maior integração dos seus associados, no sentido, digamos, de lhes permitir uma maior participação e quiçá, com participação em alguns processos decisórios de matérias que sejam também importantes, ganhando, digamos, uma maior confiança desses observadores. Mas dizia, portanto, que este tema, observadores associados, está sobre a mesa e vai ser, portanto, também retomado na Cimeira de São Tomé. A mesma coisa também acontece, o que foi importante, e uma contribuição trazida por Angola, digamos, o novo eixo da CPLP, digamos, os 3 eixos fundamentais que são conhecidos, e foi agora trazido, portanto, pela presidência angolana, mais um eixo importante da cooperação económica e empresarial, e também em torno deste eixo, durante a presidência angolana, de facto, várias iniciativas foram tomadas, e designadamente a criação, portanto, do Fórum das Agências de Investimento, uma iniciativa, portanto, muito importante neste quadro. Eu estou absolutamente convencido que, de facto, esta dimensão vai conhecer nos próximos tempos, já sob a presidência de São Tomé e Príncipe, uma nova dinâmica. Quanto à matéria, portanto, de mobilidade, e procurando responder um pouco à questão posta pelo Sr. Bastonário, portanto, da ordem de
dos advogados da Guiné-Bissau, na verdade o texto primitivo da mobilidade trazia de uma forma mais assertiva questões que são absolutamente relevantes para que a mobilidade pudesse funcionar de forma plena. A primeira questão tinha a ver com a questão da exportabilidade dos direitos de segurança social e a segunda tinha a ver com, portanto, a certificação das habilitações profissionais. Mas, no entanto, é preciso dizer que nós encontramos em vários países obstáculos de ordem constitucional. Brasil, este obstáculo é, de facto, um grande obstáculo, mas não só Brasil, acontece também em vários outros países, em que o exercício das atividades profissionais está muito dependente do reconhecimento e do ingresso nas ordens profissionais. E as ordens profissionais, portanto, que têm uma autonomia, digamos, muito grande em relação, digamos, aos poderes instituídos. E, portanto, não se poderia tratar desta matéria, digamos, de reconhecimento quase automático das diversas profissões exercidas nos nossos diversos países, passando por cima, digamos, das atribuições e das competências das diversas ordens profissionais desses países. E é por isso que o Acordo Imobiliário se limitou a fazer, digamos, uma espécie de declaração de princípio, não é? Deixando que esta matéria pudesse ser desenvolvida em acordos, eventualmente em acordos, portanto, bilaterais e sobretudo, entre as ordens profissionais, portanto, dos diversos países. E, portanto, queria ter também esta matéria. O mesmo nós também dizemos em relação à exportabilidade dos direitos de segurança social, que está também muito dependente das convenções entre as instituições de segurança social, portanto, dos diversos países. E tem mecanismos, portanto, muito próprios de compensação e de ajuste, portanto, de contas. Felizmente, que em vários já dos nossos países existem, portanto, esses acordos, portanto, bilaterais. E, portanto, também o acordo de mobilidade não podia fazer outra coisa que não fosse apenas essa declaração de princípio. São questões técnicas e complexas e muito dependentes, portanto, de acordos entre as diversas instituições. Portanto, são essas considerações que eu queria aqui deixar-vos aqui. Obrigado. Eu prometo ser breve, senhor presidente, mas o advogado é necessariamente um provocador. O palestrante, de maneira clara, chamou atenção sobre a responsabilidade do Brasil, nesse contexto do Mundo Novo, da CPLP. E presente aqui o embaixador do Brasil, e presente aqui o responsável pelo observatório da FAUP, seria necessário que nós todos, mas principalmente nós brasileiros, ouvíssemos do embaixador brasileiro sobre essa responsabilidade que, com muito gosto, a gente percebe que recai sobre o nosso país. É que o senhor embaixador do Brasil, entretanto, teve que se ausentar, por isso já não está na sala. Ah, que pena. Guilherme Santos, quer falar? Posso, Favor. como advogada luso-brasileira, nascida em Curitiba, no Paraná, mas já vivo em Portugal há 12 anos, sou casada com um português, tenho cá filhos, sou um pouco mais otimista do que o Sr. Dr. Luís Marques Mendes, porque penso que em 13 de março, com o novo visto, a implementação do visto da CPLP, finalmente a CPLP chegou ao povo. São 85 mil pedidos nos dois primeiros dias. Portanto, parece-me extremamente significativo e parece-me também que Portugal desenvolverá um papel extremamente importante, acolhendo, portanto, todos esses imigrantes através desta medida. Obrigado. Ali uma última questão do Guilherme Santos Silva, sócio desta casa. Muito obrigado. E Queria deixar uma palavra breve de pedido de reflexão. Enfim, não sei se será possível ainda hoje, mas pensar o seguinte: nós temos assistido nas comunidades de Estados, dentro das diversas famílias de direito,
Nós sabemos que existe... Microfone mais próximo para se ouvir remotamente, para quem está ligado remotamente. Sabemos que existem várias famílias jurídicas, nós integramos dentro da família romano-germânica, do direito civil, e hoje em dia alguma da doutrina e até alguma jurisprudência começa a falar já de uma nova família do direito, ou seja, um sub-ramo do direito romano-germânico civil, que será o direito lusófono. E o direito lusófono, como sendo o direito que, ao longo de todos estes anos, tem sido produzido através dos seus intérpretes e dos seus atores nos diversos países que compõem a CPLP, pelos diversos Estados. Até que ponto é que tem havido um aprofundamento de um ponto de vista coerente de uma evolução desse direito, tratamento dessa evolução, possibilidade de convenções abrangendo temas cada vez maiores e alguma coordenação no sentido de, tal como existe, por exemplo, nos países francófonos em África, haver algumas convenções que possam obrigar os Estados que falam português a ter centros de resolução de conflitos, sejam tribunais internacionais em cada um dos Estados, sejam através de regulamentos e convenções de arbitragem que vinculem esses países. Muito obrigado. Uma questão e depois... Como forma derradeira, parabenizando o professor, gostaria de perguntar em que âmbito se encontra a discussão com relação à adesão de Macau, obviamente, como zona administrativa, mas a necessária inquietude, né, da permanência dessa discussão até que essa última região, né, não mais país, mas essa zona administrativa de língua portuguesa consiga aderir à CPLP. Aqui já dá. Falei de pé há bocadinho e agora falo sentado, porque também com a minha estatura é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, não tem grande inovação. Muito obrigado pelas várias intervenções, pelas várias questões. Para não demorar assim muito, vou sintetizar aqui as várias questões, mas queria agradecer a todos, ao Sr. Bastonário da Guiné-Bissau, ao Zé Horácio, ao Sr. Embaixador de Cabo Verde, aquele ilustre representante do Brasil, mais a nossa querida advogada brasileira, mais o meu amigo Guilherme Santos Silva. Queria agradecer a todos as suas questões, e mais a questão que agora foi colocada. Primeiro, uma nota de esclarecimento. O Sr. Embaixador do Brasil já me tinha dito lá fora, antes de começar, uma pessoa que eu estimo, e me tinha dito que tinha que sair mais cedo, porque tinha um compromisso já previamente quase. Portanto, como foi aqui referido, não queria deixar de explicar aqui isto. Ele foi muito correto a explicar-me que já tinha que sair. Esteve aqui no início da conferência e depois teve que sair. Segundo, das várias intervenções de ilustres colegas brasileiros, fico muito contente com esta conclusão final, que há um grande empenhamento da parte do Brasil, por um lado, enquanto país, e do outro lado dos advogados brasileiros, quer na causa aqui da FALP, primeira questão importante, porque estamos no domínio desta organização, e depois na causa da CPLP em geral. Eu fico contente porque, evidentemente, que sublinhei a importância do empenhamento do Brasil, porque a CPLP não é a mesma coisa sem um forte empenho do Brasil. Isso todos nós sabemos. Há coisas que são da lei da vida. Todos nós somos importantes, evidentemente, mas há uns que têm outras condições de criação de dinâmica do que outros. E eu acho que este regresso muito forte ao empenhamento do Brasil, não estou a dizer que tenha desaparecido, mas há aqui um retomar com mais força do empenho do Brasil, é muito, muito importante. Terceira questão foi a questão da mobilidade colocada pelo Sr. Embaixador de Cabo Verde, e muitíssimo bem. Eu acho que esta é, de facto,
talvez do ponto de vista das pessoas, a causa mais importante. Eu fui acompanhando vários momentos. Acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que Cabo Verde teve um papel importantíssimo no alcançar do acordo que foi celebrado em Luanda em 2021. Eu próprio estive num Conselho de Estado em Portugal, em que o então Presidente da República, Carlos Fonseca, esteve presente no nosso Conselho de Estado e em que explicou, ainda antes do acordo assinado, o conjunto alargadíssimo de diligências. A presidência de Cabo Verde teve um papel, de facto, muito importante. Não estou a menosprezar os outros contributos. Estou a dizer é que Cabo Verde, até pelas suas características muito peculiares e muito singulares, emprestou aqui, de facto, um empenho muito grande. E acho que esta questão é, de facto, a questão central, porque é aquela que pode ir mais de encontro ao sentimento do cidadão. É aquela que diz mais à cidadania. Ou seja, é aquela que mais foge apenas à dimensão mais formal, mais política, mais institucional e vai de encontro aos sentimentos do povo, dos povos, neste caso, dos povos. Claro que o que o Sr. Embaixador sublinhou é muito importante. Tudo isto é um processo complexo, que esbarra com muitas dificuldades do ponto de vista das ordens jurídicas internas, em vários domínios, em vários planos. Mas, evidentemente, que não se pode perder de vista o objetivo essencial e estratégico, e o resto tem que se ir ultrapassando as dificuldades. Depois, a cooperação económica, sem dúvida. Eu acho que este, não sendo o tema mais popular, até porque, evidentemente, que acaba por ser mais dirigido a uma elite, digamos assim, mais empresarial, mas é um tema estruturante. É estruturante. É estruturante no sentido de que a cooperação económica entre os países da CPLP, tendo em consideração a natureza muito diferente dos países, é uma mais-valia para eles próprios e para a afirmação da comunidade do mundo. É para as duas realidades. E, portanto, tudo quanto tem vindo a ser feito é importante e é positivo, tudo quanto possa acrescentar-se é absolutamente necessário. Nós vivemos num tempo global, ainda que a globalização possa ter aqui algumas dificuldades, alguns retrocessos, digamos assim, ela não vai, digamos assim, acabar, e a CPLP tem vantagem, e os seus Estados-membros têm vantagem em, de facto, ter aqui uma cooperação económica mais forte, internacionalização da economia, proteção de investimentos, capacidade, digamos assim, de interlocução com outros blocos. Chamemos as coisas pelos seus nomes. No meu ponto de vista, as duas grandes razões pelas quais a CPLP tem um grande sucesso ao nível da quantidade de observadores e da qualidade dos observadores, não é a quantidade apenas, é a quantidade e a qualidade, tem a ver com estas, tem a ver com duas questões. Por um lado, a questão geopolítica e, por outro lado, a questão económica. Porque, obviamente, que os países da CPLP têm um conjunto de oportunidades e de recursos, desde logo recursos materiais, desde logo recursos naturais, que evidentemente são muito interessantes e são muito apetecidos. Basta pensar, obviamente, no petróleo. E, obviamente, que outros países que não são lusófonos querem estar associados querem estar ligados a uma associação desta natureza. O que significa que a dimensão económica é uma dimensão essencial. Agora, depois é preciso, evidentemente, que dar passos cada vez maiores nesse sentido. E terminava com esta questão. A questão que introduzi há bocadinho, como o Sr. Embaixador também sublinhou, a questão de rever a atitude, o comportamento, o modo de intervenção dos observadores, eu acho que pode ser também aqui um avanço para a CPLP. Ou seja, eu tenho refletido nisto e acho que a CPLP vale por várias dimensões. Vale
pelos novos Estados-membros que integram, vale pela circunstância de ter um grande fator de união, que é a língua portuguesa, pelo menos em 8 desses 9 países, porque está dispersa aqui por 4 continentes, isso é outra mais-valia, mas vale também justamente, sublinho, para esta questão da qualidade dos observadores. E é preciso tirar partido disso. Ou seja, não vale a pena colocar a questão muito em termos... Está claro que, evidentemente, um observador não pode ter exatamente o mesmo estatuto de um Estado-membro, como é evidente. Agora, ter um entrosamento maior só valoriza os Estados-membros e só valoriza a comunidade. E uma comunidade pequena, recente, que tenha observadores como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, o Canadá, a Itália, e observadores em várias partes do mundo, só tem vantagem em potenciar isso mesmo, porque no momento em que potencia a capacidade de influência e de intervenção dos observadores, está a potenciar-se a si próprio. Ver as coisas em compartimentos estanques é um erro. Vê-los de forma entrosada, harmonizada, é uma vantagem e é uma mais-valia. E por isso eu queria dizer, sem prejuízo da questão de Macau, a questão de Macau tem, independentemente do futuro, a questão de Macau tem sempre características diferentes, não sei o que é que um dia poderá ou não acontecer, não lhe sei responder a isso, sendo que evidentemente que Macau, não sendo um país, não pode ser um Estado-membro da CPLP, mas evidentemente que Macau tem sempre a sua importância do ponto de vista da língua portuguesa. Agora, resumindo e concluindo, há aqueles que veem a CPLP como um nado morto. Em Portugal há muita gente que vê assim, sejamos francos e honestos. E seguramente que noutros países também. Depois há aqueles que acham que a CPLP não é um nado morto, mas é relativamente irrelevante. Depois, nos outros extremos, talvez minoritários, há aqueles que acham que tudo corre bem. Eu tento ser muito realista e, sobretudo, tentar ter um diagnóstico mais ou menos próximo da realidade, que é a melhor forma de a gente conseguir vencer os desafios que tem pela frente. A CPLP foi uma realidade que não foi fácil de criar. Só a sua criação já foi uma mais-valia. É uma realidade recente. Conseguiu afirmar-se internacionalmente. Tem uma capacidade de lobby político e institucional, como já demonstrei há instantes, muito forte. Tem uma capacidade de se potenciar muito, e aí está novamente a questão dos observadores, ou seja, tal como na economia falamos do PIB potencial. Aqui tem uma capacidade de afirmação em potência muito grande. Agora, tem também muita coisa por fazer e, sobretudo, a dimensão da visibilidade. Enquanto as pessoas, os cidadãos, não souberem da CPLP, do que é que ela faz, do que é que ela está a ajudar a resolver, obviamente as coisas são mais difíceis. Eu sublinho isto, meus queridos colegas que são só advogados, sublinharia o seguinte. Como evidentemente tenho um grande respeito pelos advogados, porque também foi aí que eu comecei a minha vida profissional quando tinha 21 ou 22 anos. Mas deixem-me dizer que nesta parte nós temos que fugir um bocadinho, temos que ter capacidade de fazer aquilo que nos compete, mas temos também que ver as coisas para além dos nossos gabinetes muito internos. A CPLP, se não for conhecida dos cidadãos, e só é conhecida dos cidadãos, se os cidadãos souberem o que é que ela faz em concreto, se não for assim, não tem grande futuro. Em política, não chega o que se faz. Em política, é fundamental que as pessoas percebam o que se está a fazer. Em política,
Não se pode viver apenas na bolha dos contactos mais estritos das nossas atividades. Temos que ter uma capacidade de abrangência maior. Eu tenho a virtualidade de poder ter estado ao longo da minha vida em vários mundos e de perceber, sobretudo, o seguinte: os tempos que vivemos são muito desafiantes, angustiantes por um lado e desafiantes por outro. Vivemos tempos muito angustiantes do ponto de vista de incerteza, instabilidade, perigosidade potencial. Insisto no que disse há bocado. Quem é que pode garantir que esta guerra na Ucrânia não vai um dia escalar? Ninguém pode. Nós estamos, de resto, a correr um risco enorme com a guerra da Ucrânia, que é a normalização da guerra. Já achamos tudo normal. Já quase nem olhamos para as imagens dos telejornais diariamente. Já é tudo normal. É igual a ontem. E ontem foi igual à semana passada. E a semana passada foi igual ao mês anterior. Praticamente as imagens mudam, mas são basicamente as mesmas. Quando normalmente se normaliza uma situação, é quando há maiores condições para essa situação se tornar ainda mais perversa e perigosa. Quando o escrutínio é forte, os contendores têm algum cuidado. Quando o escrutínio tende a conduzir-se para a normalização, é o oposto. Esta é uma situação muito angustiante. Muito, muito, muito angustiante. A existência de umas Nações Unidas, que essas sim são praticamente um nado morto, é outra situação muito angustiante. Nós vivemos num mundo que está em mudança na sua ordem tradicional. Mas não sabemos verdadeiramente ainda como é que essa ordem vai ficar. O que sabemos é que há realidades que são terrivelmente difíceis. Quando as Nações Unidas foram confrontadas, talvez, com o problema mais delicado das últimas décadas, mostraram que não têm capacidade de intervenção. Há uma violação da Carta das Nações Unidas na Ucrânia, mas não há capacidade de impor a própria Carta orientadora da organização. Isto é a falência de uma organização. Não tem a ver com o António Guterres, que de resto foi eleito na base, em grande medida, da necessidade de reformar as Nações Unidas. Mas este é um problema sério à escala global. O problema à escala global não é a existência de conflitos que existiram sempre e existirão sempre. O problema que é angustiante à escala global é não haver instâncias de mediação e de regulação de conflitos. Esse é que é o problema. E hoje não há, à escala global, instâncias com poder, com eficácia de resolução de conflitos. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que saber viver neste tempo da incerteza. Este é o meu lado de confiança e de esperança. Nós não podemos entrar em stress. Nós não podemos entrar aqui em cruzamento dos braços. Nós não podemos entrar em bloqueio. Nós temos que conhecer o lado angustiante da situação e o lado desafiante. Ou seja, nestes momentos há sempre o lado de alguma fatalidade e o lado de grande oportunidade. E num caso de uma organização nova, recente, mas importante, como a CPLP, que tem na língua um fator de união fortíssimo, para além de história em comum entre quase todos os nossos países, nós temos que ser seletivos, a perceber, de facto, que podemos trilhar caminhos importantes. Agora, como vivemos num mundo que é, goste ou não se goste, brutalmente mediático, de duas uma. Ou a mensagem passa, ou não há mensagem. Permitam-me que insista, no mundo mediático que vivemos, a percepção pública e política conta. Eu posso estar a fazer coisas extraordinárias. Se os meus destinatários não as conhecem, é como se elas não existirem. Se eu não potencio a mensagem não existe. E esta é a dimensão da CPLP, que se eu fosse responsável da CPLP, trataria de melhorar. Trataria de melhorar. É também uma questão
como tem a ver com os desafios da democracia de que falei há instantes. É preciso melhorar a visibilidade e a capacidade de impacto das próprias decisões da CPLP. Espero ter tido alguma utilidade. Peço imensa desculpa se não pude satisfazer as vossas preocupações, mas queria, sobretudo, deixar-nos aqui uma palavra que é uma palavra de realismo, uma palavra de pragmatismo e, sobretudo, uma palavra de ambição. Eu acho que queria terminar com isto, porque isto, para mim, é que é a questão decisiva. Num país como Portugal, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Angola, Timor-Leste, o Brasil, eu acho que nós temos que ser, acima de tudo, nos dias que correm, cada um à sua maneira e cada um dentro das suas capacidades e potencialidades, marcado pela ambição. Deixem-me que vos diga, não há razão nenhuma, no mundo mesmo angustiante, incerto, instável e perigoso, potencialmente perigoso em que vivemos, não há razão para que nós não tenhamos uma ambição forte. E aqui, no espaço lusófono, uma ambição forte. A ambição não é deslumbramento, não é convencimento, é ambição mesmo, ter objetivos ambiciosos e ter vontade de os vencer. Claro que o tempo que vivemos, em que é mais fácil dizer mal do que dizer bem, em que é mais fácil a maldicência do que a construção, em que é mais fácil contribuir para destruir do que para projetar uma imagem, ajuda a destruir a ambição. Mas eu julgo que o poder dos líderes de opinião, seja na advocacia, seja em qualquer outra área, é sabermos estar à frente disso. E, portanto, eu desejo uma enorme ambição e uma enorme confiança para todos os nossos ilustres amigos que não são portugueses, que aqui tiveram a amabilidade de vir hoje, e já agora também para os nossos concidadãos portugueses, ou seja, todos nós, aqueles que temos orgulho em pertencer à CPLP. Muito obrigado, boa sorte, obrigado. Muito obrigado, Luís. Como eu estava seguro que ia acontecer, foi uma brilhante exposição. Acho que saímos daqui todos com uma visão diferente e com uma visão seguramente mais positiva e mais ambiciosa para a CPLP. E, sobretudo, também com a mensagem de que o futuro da CPLP tem que passar pelos cidadãos, tem que chegar aos cidadãos e, nessa medida, os cidadãos devem-se procurar envolver e ter uma participação ativa. Dito isto, em nome da FALP, gostava de lhe dar um pequeno gesto, um presente, em agradecimento desta conferência, por isso, em nome de todos, em nome da direção e em nome de todos os membros presentes e remotos, tenho um presente para lhe dar do nosso membro benemérito, Vista Alegre. Muito obrigado a todos pela vossa participação remota, sobretudo àqueles que já é noite em Macau e não arredaram pé. Também no Brasil, mas esses, os brasileiros, é mais cedo. E muito obrigado a todos que participaram nesta sala e boa viagem. Sei que somos o último obstáculo antes do leitão que vos espera na bairrada e por isso aos amigos brasileiros, boa viagem e continuação de bom colóquio. Obrigado.